Boa tarde, crianças, ou boa noite, não sei que horas você está vendo esse vídeo, não é mesmo? Mas nós estamos aqui para poder, mais uma vez, aprender a palavra de Deus. Ai, como é bom, né? A Bíblia, ela é um presente de Deus para cada um de nós. Não há nada melhor, não há livro melhor. Na Bíblia você tem uma carta do amor de Deus por nós, porque tudo que você precisa saber está na Bíblia. E é na Bíblia que Deus mostra o quanto nos ama. É através da Bíblia que você fica sabendo de quem é Jesus. E hoje eu quero contar uma história da Bíblia para vocês, bem conhecida. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Depois você pode ler junto com a sua família. Se você já sabe ler, pode ler sozinho. Mas você vai ler então João capítulo 4, de 1 a 30. Tá certo? A história é a mulher samaritana. Vamos lá para a história? Muito bem. Certa vez, o Senhor Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele estava andando e foi passar até a cidade de Samaria. E no meio do caminho, ele sentiu-se cansado, como homem que era, e sentou-se. E deu muita sede. Naquela época não tinha, gente, torneira, não tinha filtro. Quando você queria beber água, tinha que pegar água do poço. E as mulheres tinham o costume de ir nesse poço que ficava perto da cidade para poder pegar água. Não era um trabalho fácil. E algo então aconteceu. Jesus estava ali esperando e veio então uma mulher samaritana da Samaria. E aí Jesus olhou para ela e falou assim: mulher, me dá um pouco de água? Olha a cara de espanto dela. Sabe por que ela ficou espantada assim? Primeiro porque Jesus era judeu. E os judeus não tinham costume de conversar com os samaritanos. Havia um preconceito entre eles. Mas Jesus não tinha preconceito. Jesus nunca teve. Outra coisa interessante é que os judeus não costumavam conversar com as mulheres em público, ainda mais uma mulher desconhecida. Mas Jesus não tinha preconceito com as mulheres. Jesus amava e ama a todos, homens, mulheres e crianças, do mesmo jeito. E aí ela ficou espantada e falou: como sendo o Senhor, um judeu, fala comigo que sou mulher samaritana? Aí Jesus falou para ela assim: se você soubesse quem eu sou, se você soubesse a água que eu posso te oferecer, era você que ia estar me pedindo água. Uma água que nunca mais ia dar sede. A mulher ficou interessadíssima. Como assim? Uma água que eu vou tomar e nunca vou ter mais sede? Jesus falou sim. E ela falou assim, ela estava achando que estava falando de água de verdade. E ela falou assim, ai, me dá dessa água. Essa água aí não tem no poço. Aí Jesus falou assim, é água viva. Mas sabe o que Jesus queria falar para ela? Que quando ele estava falando de água, não era água no sentido de água líquida que a gente vê da torneira, mas era água no sentido de necessidade. Porque todo ser humano necessita de água, não é mesmo? Mas tem uma necessidade que a gente tem muito maior, que é uma necessidade espiritual. Necessidade de buscar a Deus, de ter Deus na nossa vida. Então, quando Jesus falou que Jesus é a fonte da água, queria dizer que a água viva era o próprio Senhor Jesus, satisfazendo a necessidade. Jesus queria dizer que Ele, o Salvador, é tudo que nós precisamos. Mas ela não tinha entendido isso ainda. Mas calma aí que ela vai entender. Depois que Jesus falou sobre isso, ele começou a conversar com ela. Falou sobre a vida em pecado que ela estava, mas falou sobre quem era Deus, que Deus é Espírito. Falou sobre adorar a Deus. Falou sobre ser sincero na adoração. E no final da conversa, enquanto eles conversavam, Jesus falou assim: eu sou o Messias. Eu sou o Salvador. Gente, que notícia maravilhosa! Quando a mulher
pôde ouvir essa verdade de que Jesus era ali, o Salvador, ela entendeu o que queria dizer ser fonte da água viva. Ela entendeu que Jesus era o Salvador que podia resolver o maior problema da vida dela, que era o problema do pecado. Ele, o Salvador. E ela ficou tão feliz com isso, que ela então tomou uma atitude muito correta. Ela foi correndo falar para as pessoas da sua cidade. Ela foi correndo para falar: gente, eu conheci o Salvador. O Salvador existe. A solução dos nossos problemas. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? A mulher samaritana, ela teve um grande momento com o Senhor Jesus. Ela aprendeu quem era Jesus. E quando ela aprendeu quem era Jesus, ela saiu falando para todo mundo. Que anos depois, o apóstolo Pedro, quando estava pregando o evangelho, ele disse esta frase que você vê na tela aí. Pedro falou assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 20. Sabe o que quer dizer isso? Esse versículo quer dizer que a gente precisa falar para as pessoas quem é Jesus. Você conhece Jesus? Você sabe que Jesus é poderoso? Você sabe que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Então conte para as pessoas. Nesse período que nós estamos vivendo, de isolamento, de ficar mais tempo em casa, por que você não aproveita para escrever um cartaz e tirar foto desse cartaz, falando sobre quem é Jesus? Por que você não grava um vídeo e manda para as pessoas da sua família, no WhatsApp dos seus pais, falando quem é Jesus? Tanta coisa você pode fazer estando aí quietinho. Você pode orar também pelas pessoas do mundo inteiro, porque as pessoas estão com medo, as pessoas estão com ansiedade, preocupação, e nós sabemos que Jesus é aquele que pode satisfazer, pode resolver nossos problemas. Então, use aquilo que Deus te deu, use as suas ideias para falar para as pessoas que Jesus é a solução. Jesus é a fonte da água viva, ou seja, Jesus é aquele que vai resolver o nosso problema espiritual, que é o problema do pecado. Que Deus abençoe vocês. E se você conseguir fazer essa tarefa, você pode mandar para mim pelo WhatsApp a sua tarefa, o seu cartaz, contar para mim como é que foi, tá certo? Deus abençoe então, queridos. Um beijo e não vamos deixar de orar e buscar ao Senhor. Tchau!